Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar agora entrar o pessoal. Vamos ver, Camila. Oi, boa noite, boa noite. Vamos esperar entrar nossos convidados de hoje. Oi, Vanessa. Vi que a Vanessa entrou. Vou esperar aqui, vou convidar a Vanessa agora. Só um minutinho. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Dani do Amamenta, tá? Todo mundo consegue me ouvir? Tá me ouvindo direitinho aí, Vanessa? Tudo certinho? Oi, tudo bom? Boa Tudo noite. bom? Saudade de ti! Muita Faz tempo que a gente saudade, não se vê. Ai, que bom ver, verdade. mesmo assim. A gente Bom, pode não se então, ver, mas a gente continua o contato sempre. pois é. Bom, primeiro deixa eu dizer então boa noite aqui, porque eu fiz uma colinha hoje para falar com vocês. Então, uma boa noite. Então, tudo surgiu, Vanessa, até porque eu não te dei não te disse o porquê que surgiu essa ideia dessa live. Quando eu conversei com a Mônica, que é a outra mãe que eu vou falar hoje, quando o Samuel, o filho dela, fez 2 anos, eu encontrei com ela lá no Nasce e ela me falando sobre como ela tinha passado aquele dia e falando sobre como ela. Dani faz 2 anos, mas foi tão longe e tão perto e começamos a falar sobre como tinha passado essa fase da amamentação, essa coisa toda. E eu falei com a Camila Sacomori e digo, bah, Camila, que legal da gente fazer uma live falando sobre com as mães, sobre como foi para elas esse passado tão longe, mas tão perto, porque 2 anos é perto, mas já se passou essa fase da amamentação, esse início, essa função toda. E ao mesmo tempo a gente teve uma função de pandemia no meio disso, que parece que faz uns 10 anos que eu te vi a primeira vez, assim, né? É. Porque foi um turbilhão de coisas, né? Então, daí surgiu a ideia dessa live. E ao mesmo tempo, assim, por que eu me lembrei direto de ti? Vou falar isso ao vivo, agora ao vivo e a cores para quem está nos ouvindo. Eu já disse isso umas milhares de vezes para a Vanessa. Mas a Vanessa, eu disse para ela, eu admiro muito a Vanessa. Além de, mas além, nem falar em lado profissional, mas a Vanessa é uma super mãe. Desde o início eu disse isso para ela, assim, nossa, é verdade isso, estou dizendo ao vivo agora para todo mundo ouvir. Ela Eu é já me muito emocionando, ó. disciplinada. Gente, se eu dissesse para a Vanessa, é assim, aquela que fez tudo e mais um pouco para ser a impressão que eu tenho, assim, eu não conheço a Vanessa a fundo, assim, mas em todos os casos a impressão que eu tenho da Vanessa é aquela pessoa que é assim, ela é 100% dedicada a fazer o melhor em todas as atividades que ela se dispõe a fazer. Então, se eu vou ser a mãe da Julieta, eu vou ser a melhor mãe que a Julieta vai ter no mundo. E ninguém poderia ser uma mãe melhor. E eu vou te dizer isso, porque eu já te disse isso milhares de vezes. Tu é uma baita de uma mãe, tu é uma super mãe. E toda vez que eu falava alguma coisa assim, eu dizia, Vanessa, tu é top, tu é a melhor mãe do mundo. Tipo assim, a Julieta tem muita sorte. E para nós é E muito importante escutar isso, porque nós ficamos muito inseguras. Será que a gente está dando melhor? Será? E é muita insegurança. E escutar isso de uma especialista, a gente ganha o dia, o ano, a eternidade. Nossa, eu te agradeço. não, é verdade isso, sabe? É verdade de coração. Tem muitas mães que escutam isso quando eu digo, porque eu sempre digo para as mães, os filhos, eles têm, as mães são excelentes, mas assim, é que tu tem uma coisa de disciplina, de tipo, né? Se eu me E é apresento, muito eu me apresento. Caso contrário, eu nem me apresento. isso, E tu é foi isso muito aí. importante para minha amamentação, fundamental. Tem até uma pessoa que está assistindo aqui, que é a Lourdes, que é uma mãe para mim também, que me ajudou muito. Esteve aqui quando eu estava toda atrapalhada, mas o curso, a garantia, a certeza da amamentação veio através de ti, que é especialista no Obrigada, assunto. Eu só tenho a agradecer. Eu obrigada. quero depois dar muitas dicas para as mamães aí, que faz a diferença. Bom, Vanessa, o que a gente pensou assim? Eu sei que uma coisa que me chamou muito a atenção é assim, ó, tem uma mãe que eu vejo que se preparou muito para ser mãe, assim, né?
Ao mesmo tempo, assim, tu é uma mãe que tem tu é muito visualizada, tu é muito vista, né? Então, se tu voltou a trabalhar muito cedo, né? E isso é uma coisa que a gente vê, assim, e eu te disse isso uma outra vez também, eu disse, Vanessa, não faz isso, porque tu vai dar cara a tapa. Assim como tem gente que vai te amar, tem gente que vai te odiar. Então, tem coisas que a gente não. Tu vai acabar. Tem sempre aquela pessoa que vai achar, pô, por que a Vanessa tá fazendo isso, sabe? Faz e fica quieta, eu disse pra ti uma vez. E tu me disse, Dani, não sou eu. E eu disse, eu nem me lembro o que que era. Eu acho que era uma coisa que tu ia fazer, tu voltar a trabalhar, alguma coisa que tu falou, alguma coisa do tipo. E eu disse, Vanessa, não te expõe desse jeito, vai e faz e nem fala. E tu disse, não, não É sou eu. verdade. E eu acho até que. É. Não, mas isso foi a doutora Júlia que me falou. Ai, mas eu tô voltando a trabalhar muito rápido. E a doutora Júlia, que é a minha obstetra, me disse: Mas Vanessa, a mulher lá da Microsoft, ela teve o bebê de manhã e de tarde ela já começou a trabalhar. Fica tranquila, então tu já tá ótimo. E eu me chamou muita atenção isso. Eu disse assim, não sou eu. E ao mesmo tempo eu fico pensando assim, não foi ruim pra ti isso, né? Não, mas não foi ruim também, porque eu acredito que tu me ajudou muito. Porque eu voltei a trabalhar online, depois eu voltei a trabalhar presencialmente, mas sempre com a Julieta junto. Quando a Julieta nasceu, eu virei mais mãe, uma mãe leoa, assim, querendo muito estar com a Julieta perto de mim. Eu não queria que a minha mãe cuidasse. Eu só deixava a Lourdes, que tá assistindo aqui, tocar, então eu ficava com a Julieta muito perto de mim. E toda a maneira que tu organizou a minha vida na amamentação, eu atendia dois, amamentava, atendia dois, e dava muito certinho, era muito. Eu digo, né, hoje eu não tenho mais controle da Julieta, né? A Julieta faz um monte de coisa, mas naquela época que tu me ensinou a amamentar maravilhosamente bem, eu tinha muito controle. Ela dormia na hora certa e tava bem amamentada. Foi toda a organização que tu me ensinou que fez a diferença. E uma coisa que tu estava comentando, que realmente eu me preparei. Antes de ser mãe, eu pensava, eu tenho que ter uma agenda assim, assim, assada, porque um dia eu vou ser mãe. Aí eu comprei todas as coisinhas para quando a Julieta nascesse, para eu poder ficar. A minha ideia, até quando a Julieta nascesse, eu queria ficar um mês em casa, depois eu ia voltar a trabalhar. Não mais que isso. Mas no fim eu voltei a trabalhar super rápido. Eu tive a Julieta na sexta, na quarta eu voltei a trabalhar. E então eu me organizei, eu era muito otimista, eu achei que eu ia amamentar maravilhosamente bem. Então eu comprei a maquininha, eu comprei todas as coisinhas de armazenar o leite. Eu nunca imaginei que eu iria ter dificuldade para aumentar. Muito otimista. E fiz Ótimo. 300 mil cursos. E eu me lembro muito, até interessante de falar aqui, da Karina Steiger, uma baita mãe que amamentou muito, também tua Sim, o aluna. Henrico. E Uhum. ela me disse assim, Vanessa, se eu puder te dar uma dica, eu vou te dar. Faz um curso com a Dani Amamenta antes da Julieta nascer. Ela é fundamental. E eu, tá, legal, que bom, vou tentar fazer. E aí acho que eu te chamei, a gente tentou fazer, mas eu já tinha feito vários cursos. E no fim, como eu tava trabalhando um monte, não deu tempo, a gente não fez o curso. Tá, ok, mas eu já tinha feito 300 mil cursos. Nasceu a Julieta, veio aquela dificuldade, veio aquela insegurança. E uma coisa são os cursos que a gente faz antes. Outra coisa, a Dani veio na minha casa, olhou, visualizou. Aí foi outra coisa. Eu tava no desespero, chorando que eu não sabia amamentar. A Lourdes veio aqui em casa me acalmar. A Lourdes, eu falei, Lourdes, para de trabalhar no consultório, vem aqui, me ajuda. Porque a minha mãe não me amamentou. Uma das minhas melhores amigas também não amamentou os filhos. Então eu não tinha ninguém muito próximo de mim que tinha amamentado para me ajudar. Então, assim, tu foste fundamental e fundamental de conseguir fazer a minha vida do jeito que ela é. Não inventou. Porque, assim, tem mães que não querem amamentar e tu ajuda. Tem mães que querem amamentar muito. Tu vai ajudando conforme o que a gente quer. E eu só tenho a agradecer. Nossa. Bom, obrigada. Isso que tu falou é mais interessante, que eu queria te perguntar. O que que tu me diz em relação, assim, ó, para as outras mães? Como é que é essa coisa do tipo assim, ó? Porque uma coisa que tu falou, eu não, a Julieta era muito tua. Ótimo, perfeito. Né? E eu acho que é legal isso, tu saber dizer isso, sabe? Eu noto que as mães têm uma dificuldade em dizer, quando eu falo para todas as mães, eu digo que a amamentação ela é individual, tá? A amamentação ela não tem uma receita de bolo. Porque não adianta eu dizer pra Vanessa assim, ai, Vanessa, olha só, o lindo e o perfeito é tu ficar com a Julieta no teu peito 24 horas por dia, e tu abrir mão do teu consultório, e tu não vai mais lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque se eu te disser isso, não tá errado em termos técnicos tu fazer isso. Só que talvez não vá dar certo pra ti, porque não é o teu perfil naquela hora e tu não vai conseguir fazer isso.
E se eu não respeitar a tua pessoa, se eu não respeitar o teu perfil, é fato que tu não vai conseguir fazer a amamentação dar certo, né? Então, e ao mesmo tempo, assim, se for o contrário, se tu quiser ficar 24 horas por dia com ela no teu colo, com ela no teu peito, e eu quiser impor uma regra contigo, assim, também não vai dar certo, né? Então, eu acho que tudo parte da necessidade de cada mãe, da ideia de cada mãe, de como as mães se sentem em relação a isso, né? E essa E coisa a do gente se tipo, sente muito isso sozinha que eu ia na te falar, maternidade. tipo assim, em relação à maternidade, em relação do tipo, a Julieta é muito minha, eu não quero que, eu tô, tipo, leoa mesmo, né? Eu noto que, assim, as pessoas têm uma dificuldade hoje em dizer isso, as suas reais necessidades. Olha, eu não quero, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo muito sobre isso, sobre a tal da rede de apoio, das mães serem rede de apoio nas suas casas. Só que rede de Sim, apoio e não rede de agouro, né? sim. Então é diferente tu ter alguém que te realmente. Ó, eu tenho esses critérios com a Julieta, né? E as pessoas olharem para ti e dizerem, ai, que saco, tá, não sei o quê. Não, as pessoas te apoiarem naquelas coisas, né? Então, isso é a rede de apoio, né? Então, o que E que às para vezes ti. até a rede de apoio ela pode ser maravilhosa, mas as pessoas também, o marido, o pai, a avó, também estão ansiosos, nervosos, e por mais Uhum. que eles queiram ajudar, não é a maneira talvez correta, perfeita, profissional que vai me dar a segurança, porque eu quero tudo do bom e do melhor em tudo que eu faço. Então, às vezes, a minha mãe me dá uma dica de amamentação, mas a minha mãe não é especialista. O Diego, mas ele não é nem mulher. Então, eu preciso ter certeza. E a minha certeza veio através de ti, sabe? Que olhou e identificou, é assim, 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 assim. Aí foram várias coisinhas, né? A Dani veio umas 3, 4 vezes aqui em casa, então cada vez tinha uma novidade. Até eu lembro de um desastre, que a gente tinha a maquininha e tava tirando leite, que saía muito pouco, até depois a gente pode contar. E o meu cachorro, no meio de toda aquela confusão, comeu um pedaço da máquina. E aí a gente já não Ai, eu me conseguia lembro que mais eu te usar a levei. máquina. E tudo eu fui passando pra Dani. Dani, agora minha máquina veio dos Estados Unidos. A Dani, calma, tem aqui, já tô te mandando. E tudo assim, não precisa vir. Tô mandando pro motoboy, sabe? Então, assim, foi tudo muito bom. Muito, 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 muito. Nossa, eu só tenho a te agradecer. Mas essa coisa do pedir, eu noto que tu sabe hoje pedir isso, e tu pedia isso para as pessoas. Foi importante isso para ti, né? Tu teve Sim. alguma dificuldade em relação a pedir isso para as pessoas? Eu não sei, porque eu não te acompanhei nessa fase, mas tu tipo, olha só, mãe, isso não, isso sim, isso, sei Eu lá, não do tipo, sei dizer exatamente, mas assim, eu sabia que eu queria muito amamentar. E eu acredito que, como nutricionista, essa pressão veio um pouco mais ainda, porque eu sei da importância dos nutrientes, também a questão emocional do vínculo. E eu tinha a expectativa de amamentar e nunca imaginei não amamentar, e seria uma frustração para mim muito grande não conseguir amamentar. Mas, claro, se eu não conseguisse, enfim, iria ter que trabalhar e assim a gente iria fazer, mas conseguimos. E eu lembro que eu tava ali tentando amamentar e a Julieta, nos 10 primeiros dias, ela, ou 7 primeiros dias, ela acabou emagrecendo. Ela não tava bem amamentada. E aquilo foi me dando um nervoso, eu vendo a Julieta emagrecer, e aí vai toda uma. E a gente fica muito insegura, mãe de primeira viagem. E aí acho que eu não via o meu marido e a minha mãe me entendendo muito bem, e nem entendendo que eu queria amamentar, e eles também nervosos. E aí eu precisei muito, tipo, a Dani, e até eu comentei, eu lembro muito, pro meu marido e pra minha mãe. Ah, eu vou chamar a Dani aqui em casa. Eles, nada a ver, Vanessa. Não precisa, tu já fez 300 mil cursos. Então, só pra verem como eles não estão conectados, assim, na mãe. Não, Vanessa, tu não precisa, tu já fez 300 mil cursos. Eu falei, claro que eu preciso. E a minha prioridade número um, agora, pós-maternidade, né, pós-nascimento da Julieta, é amamentar. E aí me veio muito uma história assim que eu gosto muito de fazer compras. Então, eu compro vestidos de couro, compro lustre, eu compro muita coisa, adoro. Só que naquele momento eu não queria joia, eu não queria lustre. O meu maior investimento era saber e conseguir amamentar. Se eu invisto em um monte de porcarias, utilidades, como é que eu não iria investir? E azar, tipo, mãe, tu não concorda que a Dani venha, que eles nem te conheciam. Diego, não, não interessa. Eu quero amamentar. E eu vou fazer o que tiver que ser. Se eu tiver que fechar a agenda da Dani e implorar, por favor, fique o dia inteiro comigo, eu farei. E então foi ótimo. assim. E é engraçado isso, porque eu me lembro que eu acho que é a segunda vez que eu tive aí, foi num sábado de tarde, que eu tinha ido treinar sábado de manhã num morro em Porto Alegre,
E eu tava voltando, meu celular não tinha sinal. Quando eu recebi tua mensagem, eu disse, não, eu tô indo aí, só deixa eu tomar um banho em casa. E eu saí correndo, eu tava no morro, daí eu saí correndo, voltei do morro, E veio. voltei, tomei um banho e fui lá. E daí eu cheguei lá e foi logo, acho que foi, tinha uns 2 dias depois que eu tinha te falado, que a gente tinha se visto a primeira vez. E foi quando desceu o teu leite, daí foi descer, demorou uns dias a mais para descer, e daí desceu o leite, foi quando ela ficou mais engrujitadinha, e daí dava mais, dá o desespero mesmo. E as Mas eu me lembro dicas da Dani, direitinho. os ensinamentos, são muito especiais, porque até eu adoro a pediatra da Julieta, mas a gente fez toda essa questão de relactação, né? Assim é o nome. É o nome. Ela Uhum. não tinha me sugerido daquela maneira, e foi muito importante, e eu acredito até que se eu fosse só pelas dicas da pediatra, claro que foi tudo muito bom, mas eu não iria conseguir amamentar tanto. Então, assim, realmente o teu trabalho fez a diferença. E também tu escuta muito a gente, porque esse processo de relactação, às vezes a gente precisa do pai, da avó, alguém ajudando a segurar. E tu viu que eu falei assim, Dani, essa amamentação eu preciso sozinha, eu preciso estar no consultório amamentar a Julieta, eu preciso estar aqui. Vamos arranjar um jeito de eu não depender de ninguém. E a Dani escuta e vamos. Tipo, e bem assim, ai, Dani, me ajuda a fazer a Julieta dormir, ela tem que dormir direito, porque eu quero ter bastante energia, se da importância do sono. Tudo foi calculadinho, assim, ó. Inacreditável. Bom, vão achar que eu te chamei para tu falar bem de mim só por isso. Não é isso. Não, a ideia é falar sobre a amamentação para a diferença de realidade. Porque, na verdade, a Vanessa é realmente isso, porque é interessante porque ela tinha uma expectativa de que ia dar tudo certo. No início deu uma zica, Jurava que ia dar tudo mas, certo. mas deu uma zica no início, deu uma atrapalhadinha ali. Mas eu me lembro de agora, faz menos de um ano, quando tu me ligou sobre a Julieta estar mamando ainda. Então a Sim, Julieta ela mamou até mamou até mais de um um ano. ano. Deu um ano e um pouquinho ali, tu tava com a Julieta no peito ainda. Então, É. assim, a Vanessa amamentou e muito a Julieta, né? E hoje, vira e mexe, eu vejo foto da Julieta contigo e a Julieta tá ali, ó, aconchegadinha no peito. Se deixar uma brecha, eu acho que ela volta ainda Ela pro peito, ama se o der. peito, ela tá sempre tocando no peito. Eu adoro isso. Tem gente que me julga e diz isso é feio. Claro, eu sempre procuro opinião de especialista, né? Então, por exemplo, a minha pediatra acha que, ai, não, tira. A minha psiquiatra, né, e psicóloga, não, tá ótimo. É um afeto, é que nem criança quando toca na orelha, no nariz. A Julieta tem essa ligação forte no teu peito. Não tem problema, isso vai passar. Então tá tudo bem, não Ela precisa recém tirar. largou o peito. Ela recém Então, largou o sabe? peito. E uma das coisas que eu amava quando a Julieta acordava, isso eu sinto muita saudade. A Julieta às vezes acordava na madrugada, e isso tudo tu vai desmistificando, porque as pessoas elas julgam, elas falam um monte de coisa. Por isso que a gente precisa da opinião do especialista. Então a Julieta às vezes acordava às 4 da manhã, 3, e eu pegava ela, trazia, que é o meu quarto, tá? Trazia ela pra mamar deitadinha, ela ficava mamando até a hora de a gente acordar juntas e trabalhar juntas, e aquela boquinha mamando, mamando. E as pessoas, tu pode matar a criança, não pode. Eu tudo discutia com a Dani. Dani, pode acontecer? Não. Tá bom, vamos fazer. A gente Eu, precisa. é que tu falou uma coisa importante. As pessoas ficam te julgando, tá? Tá, beleza. Tudo. Existe uma pressão hoje em dia em relação a essa questão da mãe, do ser. Parece que tu virou mãe, tu tem que virar. Tu esquece tudo que tu foi na vida. Ou que tu deixa de ser esposa, tu deixa de ser a nutricionista, tu deixa de ser a profissional que tu é, tu não pode nem fazer exercício mais, tu não pode mais nada, né? E tu não deixou, né? Não, Eu acho ótimo isso. Perfeito isso. é verdade. E a minha ideia não era deixar mesmo. E acabou dando certo. Mas até uma coisa que, olha só, isso é uma frustração, mas a gente trabalhou. Eu achei que eu ia ter muito leite e que eu ia tirar muito leite e que ia colocar e que eu ia ter o meu freezer cheio de leite para Julieta e que ia dar tudo mega blaster certo. E não, nunca aconteceu isso. Eu nunca usei nenhum saquinho, porque o meu leite realmente era muito pouco. Mas foi suficiente para amamentar a Julieta até um ano. Exato. Eu acho que outro item bem importante que tu falou aí sobre isso. Amamentar é estar ao seio. Uma das coisas que eu falo muito, que eu digo assim, ó, quando as mães perguntam qual é a maior diferença entre. Vamos imaginar, eu atendi uma paciente esses tempos atrás que eu perdi o contato dela porque eu trouxe algumas fichas aqui para casa
e eu deixei guardadas aqui porque eu estava transcrevendo algumas coisas e estourou o meu pressurizador aqui em casa e alagou o quarto de madrugada. E as fichas em papel e eu perdi o contato dela quando tinha passado no computador ainda. E é uma paciente que veio indicada por alguém de São Paulo, que chegou até a minha aqui no NASCE, não sei por que cargas d'água, como é que aconteceu isso. Eu sei que ela chegou, e essa paciente teve um histórico de câncer de mama bilateral, então ela tem talvez menos de um quadrante de uma mama. Uma das mamas ela nem mamilo tem, não tem areola, não tem nada. E ela teve bebê. Teve esse histórico de câncer, já fez químio, fez rádio há uns 15, 16 anos atrás. E ela tem um pedacinho de uma mama. E ela queria amamentar. Exato. E teve bebê agora. E daí falaram pra ela que se alguém podia ajudar ela, nesse caso seria eu, e ela chegou lá no consultório. E daí eu disse, olha, a gente pode tentar relactar. Só que eu não sabia se ela queria aumentar a produção de leite ou se ela só queria colocar o bebê ao seio. E daí eu disse pra ela, olha, eu não posso te garantir que a gente consegue aumentar a tua produção de leite. Ela me disse, Dani, eu não tô te pedindo isso. Eu só quero que meu bebê esteja ao seio. Porque eu sei, tô vendo, que saem pelo menos algumas gotinhas de leite. E eu sei que ele não vai ficar no peito com isso. Então, se tu conseguir me ensinar como fazer para ele ficar no meu peito, mesmo que seja com a fórmula, ele vai tomar essas gotinhas de leite que estão saindo. E isso tá ótimo para mim, pelo tempo que for. E deu super certo. Ela saiu com o bebê mamando no peito. O bebê foi um querido, que já tava com uns 20 dias quando eu conheci, sabe? Foi super certo. Deu super certinho. E a gotinha já é o suficiente pro afeto, pro E, desejo, pro olhar e e pra não é imunidade. só isso. As pessoas me perguntam muito sobre isso e eu digo, porque tem muita mãe que nessa hora, quando não quer colocar o seio, aí é pior. Porque o afeto, o bem-estar vai ser pior no peito. E aí a gente tem que respeitar essa mãe também, gente, sabe? Porque ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar tensa, ela não vai querer aquilo vai ser pior. Mas o sistema de sucção da criança no peito é diferente de todo o resto. Isso tu não consegue simular com nenhuma outra mamadeira. Então, se tu Verdade. não tiver nenhuma gota de leite no peito e tu colocar essa criança para mamar no teu peito, totalmente fórmula. Tu tá fazendo uma maravilha pro teu filho. Então, eu disse, não me interessa se tu vai dar 100% fórmula, mas se tu colocar no teu peito, tu já tá fazendo melhor pro teu filho, porque o sistema de formação orofacial, a questão de formação do palato, dos dentes, dicção, a musculatura de face, tudo isso se forma muito melhor pela criança que está mamando ao seio. Então, gente, mamou no peito? Mamou. O quê? Não sei, não me interessa, tá mamando, tá tirando leite. Quanto? Não sei. Tu tá medindo? Eu não tô medindo. Aí eu ficava pra Dani, né, Dani? Quanto que é do meu leite? Quanto? A Aí eu gente botava estima tudo se tu pra... quiser, mas, Mas a né? gente estimava, lembra? E eu estimava contigo e com a pediatra. Eu via quanto que o Julieta A valia de gente peso. estimava, mas tu produzia mais do que tu pensava. É, exatamente. Porque tem mães, né, Dani, que às vezes aquela na maquininha, o que sai não é exatamente que a mãe consegue aumentar mais. Isso tu A me máquina explicou. nunca tira igual a bebê. Não, É. jamais, não, pode esquecer. A Mas máquina a mãe é nunca tão ia. insegura, tão Uhum, uhum. sozinha, que a Dani dizia, Vanessa tá amamentando muito. E eu, capaz. Ela muito. A pediatra também falava e fazia os cálculos assim, no mínimo 70% é do teu peito. E por mais que as duas especialistas me falando, eu ainda ficava, será? Mas tá, qualquer gotinha tá valendo. Esses dias eu falei uma frase que eu disse, ó, uma colherinha de leite materno tem 3 bilhões de imunidade pro teu filho, né? É. Um E uma coisa é caminhão de verdade, fórmula a Julieta nunca não ficou tem, não. doente. Nunca. Não, a Julieta só teve febre pós algumas vacinas. Nada. Não tem essas coisinhas de gripinha, resfriado. Agora ela foi no dentista, tá tudo direitinho, tudo formando. Então, assim, aí, tá, estamos Tá colhendo os aí, resultados do nosso esforço. parabéns, parabéns. Mas Não, parabéns pra ti, o teu trabalho. Realmente, a Karina Steiger me disse que o melhor investimento na maternidade era fazer todo um curso contigo, te chamar, ser tua paciente, ser tua aluna, e é verdade, né? é E o ela, melhor. eu vivo na casa, e assim, às vezes eu tenho pacientes dos Estados Unidos, São Paulo, e eu digo, faz com a Dani. Elas, mas a Dani não vai vir na minha casa. Eu falo, ai, mas ela é tão boa que mesmo online eu investiria nela. Eu sempre te indico, sabe? Eu te acho Obrigada. maravilhosa.
E assim, E a Dani Vanessa, me salvou de tantos sufocos, né, ali da amamentação, que às vezes quando eu tenho um outro sufoco da maternidade que não tem nada a ver com ela, às vezes eu ainda mando, Dani, e agora? Eu preciso de uma babá, o que que eu faço? Eu ainda peço socorro pra Dani. e Vanessa, outra coisa que agora é um pouquinho mais puxando para tua área. Tu perdeu bem rápido. Uma coisa que que eu brigava contigo, isso. Vanessa, tu tá muito magra, tu tá muito magra, tu tá muito magra, tu tá muito magra. Mas tu não engordou na gestação, né? E tu tem um perfil Engordei, muito sim. magro. Ai, tá, Engordei Vanessa. Tá. 14 quilos. Sim, sim, tá. Tá, tudo bem. Tá, ela engordou os horrores dos 14 quilos pra É que ela, também tinha tá? muito inchaço, era março, mas foram 14 quilos. Não, mas tu tava E muito também a inchado. expectativa minha, exato, a minha Teu pé expectativa, era assim, nem é muito tudo como a inchado gente nos quer. primeiros dias. Então tu Muito. tava Eu muito inchado. queria ganhar 9 quilos, mas não foi possível, foram 14, né? Então nem sempre é do jeito que a gente imagina, né? Queria amamentar exclusivo, também não. Mas tudo bem, a gente vai Tu trabalhando. amamentou. Ponto. Amamentei, dei o meu máximo. Ponto. Ponto. Foi ótimo. E mas tu voltou ao peso bem rápido também, né? E tu conseguiu Assim, ó, manter. claro, eu sempre trabalhei com gestantes, lactantes, continuo isso, mas vivendo foi fantástico pra mim. Eu, em 5 dias, na verdade, durante o processo de gestação, eu tirei várias roupas minhas porque elas não estavam servindo, eu ficava triste e escondi embaixo dessa cama. Aí, com 5 dias, eu resolvi testar e todas as minhas roupas estavam entrando. Mas eu eliminei tudo, mas os últimos 5 quilos não foi assim, tudo entrava em mim, todo mundo dizia que eu tava muito magra, mas os Eu últimos 5 dizia também. quilos não ia, não ia. E eu fiquei justamente por amamentar bastante, enfim, né? Como diz a Dani. E como talvez seja mesmo. Olha como é difícil a gente reconhecer, né? Eu fiquei sem menstruar por uns 8, 9 meses. E isso, enquanto não aí eu já tinha eliminado 3 quilos, eu faltava 2 quilinhos. Os últimos 2 quilos eu só consegui depois que eu voltei o meu ciclo de menstruação. Quando a Julieta tá É, com uns 8, 9 meses. Antes disso, o corpo faz uma retençãozinha, assim, pra tu amamentar. E por mais que tu faça dieta e se cuide, ele não elimina. Então, quando eu voltei a menstruar, aí regulou tudo, fiz dieta e foi. Mas ninguém notava, isso é coisa minha, né? Tipo, 2 quilinhos. não, eu diria, tu perdeu muito peso. Mas quando tu falava, por isso que eu tô te falando sobre isso, porque tu falava desses teus 5 quilos, Aham. né? E, e eu tenho uma amigona minha agora que também tá num pós-parto, que fazem 6 meses que ela teve, 7 meses que ela teve bebê, e que ela diz: Olha aqui, ó, esses 5 quilos insistem em não sair de mim. E que horror! Então, todos na minha Aí barriga, tem ela que diz, pensar estão assim, é uma todos na minha barriga. reservinha pra amamentação, é tão E ela tá importante, vai lamentando. passar. E aí eu digo pra ela, eu digo, calma, que eles estão indo embora. Agora ela já passou mais uns meses, ela também já perdeu mais 3 também, já tá menos, né? E sabe que é uma E coisa que eu também acho legal, assim, nos primeiros dias é tudo muito ansiedade, muito estresse, por mais que seja tudo maravilhoso, eu amo, tenho muita lembrança positiva, mas é uma insegurança que a gente passa. E eu sempre digo para as minhas pacientes que eu cuido da gestação, nas 2 primeiras semanas que tu tiver teu bebê, come bolinho, pode ser integral, pode ser bolo de cenoura, pode ser uma nega maluca, pode te comer. permite, Te te permite, porque a permite. gente precisa ser acariciada nas 2 primeiras semanas. Pode comer os bolinhos. Eu vejo muitas mães comendo bolinho ali nas primeiras. É que eu sou louca do bolo, né? Mas eu vejo as mães comendo bolachinha, comendo coisa. E tá tudo bem. São as 2 primeiras semanas, te conforta, te tranquiliza. Chama a Dani pra ser a Eu já especialista vou falar para comer maravilhosa. mais tempo. Eu já vou falar para ela comer mais tempo. Eu já vou É, mandar elas comerem mais. Mas tudo é, bem. é. Tudo É, bem. Eu não, mando mas elas às vezes comerem pode mais. mais, né? Mas aquela que tem muitas que, assim, já estão me procurando. Vanessa, eu preciso emagrecer, por favor. Tipo, às vezes algumas, assim, ó, o filho nasceu, tá no hospital, já tá me mandando mensagem, por favor, nossa consulta, nossa consulta. Eu, calma, dá um tempo. Daqui 2 semanas a gente conversa. Primeiro foca na amamentação. Oi, alguém perguntou, e as dicas? Buenas. Eu sempre digo assim, ó, que eu acho que algumas coisas são bem importantes para a gente falar nessa coisa de expectativa e realidade. O que eu vejo em relação às mães, e vamos ver se tu me concorda, porque a gente está acabando nossa meia hora, eu tenho a Mônica agora para conversar sobre nossas Tá dicas bom com a Mônica. demais. Olha só, vê se tu concorda comigo, o que eu penso. Eu acho que as pessoas, se as mães se preparam muito e idealizam muito, tanto a amamentação, quanto o parto, quanto a questão do bebê,
E isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa de perfil hoje para a realidade de hoje. As mães, elas esperam muito sobre essa questão da amamentação, do seu filho, porque tu deseja muito aquilo, né? E tu quer fazer o Sim. melhor, né? E daí quando tu começa a idealizar demais, o teu castelo vai subindo, 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 e daqui a pouco, se aquele tijolinho lá no meio não ficou, dá uma desandadinha, parece que, pô, né? O que eu fiz de Verdade. errado aqui? E daí começa a bater aquela insegurança, porque, pô, eu sou responsável por essa criança, e se essa criança, e se acontecer alguma coisa errada, e se eu fizer uma coisa errada, e o e se, né? E aí a gente começa a querer correr atrás da máquina. E a gente está num pós-parto. E pode parecer bobagem, mas se a gente desencrava uma unha, a gente faz repouso com o pé para cima. Mas se tu fizer uma cesárea, tu chega em casa e começa a querer limpar a casa quase. Quer arrumar a Verdade. casa, quer fazer não sei o quê. Então, é uma coisa que eu digo que não combina. A gente espera, quer arrumar a casa, quer cuidar das coisas do nenê, quer cuidar do nenê, quer fazer a comida, e cadê o repouso? E cadê o descanso? E ainda vai procurar na internet alguma coisa para ver como melhorar, não sei das quantas. E então essa expectativa gera uma ansiedade que daí daqui a pouco vai ruir tudo ali, vai Até desabar. na hora do parto, eu quero muito, não era o meu caso, eu quero muito parto natural, e aí acaba que não acontece, então já começa a frustração em cima de frustração, e é melhor já ter um preparo já antes, porque realmente não vai sair exatamente como eu imaginava, e é lindo mesmo não saindo como imaginava, trabalhando, se dedicando, dando o seu melhor, vai dar tudo certo. Exato, né? Acho que era essa a mensagem que eu queria passar contigo, do tipo assim, ó, mesmo que tu imagine que vai sair assim, se sair assim e foi bom, E tu der o teu ótimo, melhor gente. para aquilo que tu quer, Isso, isso, com mas segurança, consiga sendo isso, cuidada, né? Porque às vezes, tá, pega uma dica de alguém que, né? Aí a gente fica inseguro. respeit, Mas, mas respeitando a si mesma, porque é isso que eu acho que exatamente. tu fez. Tu respeitou a Sim, ti. Tu sim, não te desrespeitou em nenhum momento em relação ao que tu queria, né? sim. Por Eu isso que lembro essa muito que na época que eu tive a Julieta, tinha a Sabrina Sato, que ela queria muito parto natural e tal, que ela levou 300 mil horas e não conseguiu. Então aquilo tudo já foi um aviso para mim. E todo mundo dizia, o que que tu quer? Eu falei, não sei, eu vou vendo, porque a Julieta era sempre muito grande. Por mais que eu queira, não vai dar certo, porque ela é muito grande. Então, tipo, vamos vendo, tipo, vamos deixando levar. Mas a amamentação era uma coisa que eu achei que nunca ia ter problema. Tive, e tu me ajudou muito. E no fim, por mais que eu não tenha amamentado 100%, foi o meu 100% possível. E foi, graças a ti. foi muito longe, inclusive, Vanessa. Te agradeço Bom, muito, muito, muito. eu que te agradeço por todos os elogios, não era para isso, mas nos casos, muito obrigada. Vanessa, Merece muito mais. Muito um obrigada. beijo, Vamos um fazer outras beijo, um lives beijo. aqui. Beijo, Obrigada, beijo. Vanessa. Beijo, Muito vou chamar a obrigada. Mônica. Tchau, Obrigada tchau. eu. Beijo. Vamos falar com a Beijo. Mônica um pouquinho, Deixa eu ver se gente. eu sei sair daqui. Eu também não sei agora, gente. Deixa eu ver agora, vamos Eu vou ver. encerrar, eu saio. E aí tu Tá. continua. Cadê a Mônica? Aqui. Mônica. Oi, Oi! tudo bem? Boa Alguém falou em noite. ironia do destino ali. Ironia do destino é que a Mônica chegou para mim com 2 semanas com o Samuel, com 2 semanas de vida, e indicada Eu pela não sei se Keila. aquela era a Mônica. Eu não sei se aquela era a Mônica ainda, tá? Se eu olhar pra Pois é, trás, eu não sei se aquela era a Mônica. já falaremos sobre isso. Com o Samuel nos braços, com 2 semanas de vida, e indicada pela Keila, fisioterapeuta pélvica lá do Nasce. E aí a Mônica chega com o Samuel, e ao contrário da Vanessa, que eu conheci com o recém-nascido, né, com a Julieta recém-nascida, o Samuel já estava com 2 semanas, né? Travou um pouco teu vídeo aí, Mônica. Tô te ouvindo. Tá travando a Mônica aí. Você tá me ouvindo? Oi. Agora sim, mas tá travando a tua internet aí, eu acho. Tava ok até agora. Vamos ver se tá tudo certo. Qualquer coisa, tu me avisa. Tá. Tá meio borradinho, mas qualquer coisa, se tu tá ouvindo e tu tá conseguindo falar, se estiver ouvindo, tá. Tá. E a Mônica chegou lá, então, com o Samuel. E aí,
A conversa vai, perguntando, a Mônica é físio, né? Então, vamos falar, eu também sou de formação, fiz, mas vamos conversar. Hoje a Mônica está no NASCE, junto com a nossa osteopata, com a Ju Marafon, atendendo lá no NASCE. E esses dias, nos 2 anos do Samuel, a gente começou a falar e ela me contando sobre as coisas, as percepções dela em relação ao puerpério e à amamentação. E eu digo, Mônica, a gente tem que falar sobre isso para as pessoas, né? Então vamos lá, Mônica, me conta o que tu poderia dizer para as mães que estão nos assistindo, tá? E sobre puerpério. E que dicas tu pode dar para essas mães em relação a isso? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer falar sobre isso e é um prazer hoje poder falar a primeira vez como do NASCE, né? Como dessa equipe que me acolheu tão bem e está sendo muito bom. Mas o puerpério, ele me trouxe várias surpresas, assim. Eu acho que está sendo muito bom hoje que a gente está podendo falar sobre as dificuldades, assim. Acho que há bem pouco tempo atrás se falava muito, mas não se falava, era bem mais assim, a doce espera, eram umas coisas boas, e a gente acabava imaginando que tudo aquilo era mais intuitivo, assim. Então fazia pensar que no fim ia dar certo, sempre ia dar certo. E dá certo, só que às vezes tu precisa fazer muitas coisas para que dê certo. Tu precisa de ajuda de algumas pessoas, precisa de ajuda profissional. E a gente sempre pensa que aquilo vai ser mais natural, assim, eu pensava, né, que aquilo ia ser um pouco mais natural. Eu não tinha uma expectativa grande com relação ao parto, eu estava bem tranquila com relação ao parto, me surpreendi com um parto normal, que eu até não imaginava que seria tão tranquilo, e foi um parto que foi tranquilo para mim, e aquilo já me trouxe uma expectativa maior da amamentação, porque eu imaginava que se eu tivesse dificuldade para amamentar, seria por um parto cesáreo. E isso também foi uma falsa ilusão, assim. Então eu fiquei com aquela imagem de que, foi parto normal, então a primeira etapa já deve estar tranquila para amamentar. E aí foi o meu primeiro engano, assim. Então eu vejo as fotos no hospital, até comento com o Rômulo. Olha a época que eu pensava que estava dando mamar e que o Samuel pensava que estava mamando. Porque a gente achava que estava tudo dando certo, parecia que estava ótimo, né? A gente saiu do hospital, as enfermeiras diziam que a pega estava ótima, que o mamilo estava bom, parecia tudo ótimo. A primeira semana foi assim, um mar de rosas. Eu jurava que eu tava dando mamar. Até eu chegar na primeira consulta, né, com a pediatra e a gente vê que ele tinha perdido mais peso que o esperado. E até ali ainda não, é só alguns ajustes, vamos entrar com o intermediário. Eu tinha muito medo de entrar com a fórmula, porque amamentar sempre foi um desejo, sempre foi um sonho meu. Eu queria realmente amamentar. E aí, quando cogitou, não, mas é só alguns ajustes que precisa, entra com o intermediário, vai dar certo. E aí veio a segunda semana, e aí nessa segunda semana ele perdeu mais peso. E aí a casa caiu, assim, porque aí realmente eu vi que não era intuitivo, as coisas não davam tão certo, assim, só porque, né, um mamífero vai mamar, não, a gente precisa de ajuda. E naquele momento, eu já fui indicada para ti, então eu brinco que eu cheguei lá, não era eu, porque hoje se eu olho para trás, eu não me vejo naquela pessoa que sentou na tua frente, né? Eu realmente estava, acho que sob uma ação hormonal forte, né? Que realmente estava me deixando... Eu fiquei muito abalada com essa questão da amamentação não estar dando certo, e vem aquela pressão, acho que como a Vanessa há pouco falou, a pressão por ser nutri. Pro meu lado, eu também tinha um pouco de pressão por ser físio, por estudar toda a mecânica orofacial, saber o quanto isso era importante. Então, eu sabia de toda essa dinâmica. Eu trabalhei com disfunção da articulação temporomandibular por muito tempo, trabalho ainda. Então, tudo isso vinha muito presente para mim. Essa é uma autocobrança, não é a pressão dos outros, mas eu tinha essa pressão com relação à minha profissão, com relação ao meu desejo de amamentar, e eu achava aquilo... Então, quando eu sentei na tua frente, e é isso que a gente falou aquele dia, né? Não era eu, porque eu estava realmente muito abalada e não estava entendendo por que aquilo tinha acontecido, o que tinha dado errado, né? E será que ia ter jeito? E hoje, nossa, acho que eu acabei sendo
uma forma de rede de apoio para outras amigas também, porque eu aprendi com aquilo que sempre vai ter jeito. Nem sempre o jeito que tu imaginou. Nem sempre vai ser 100%. Como a Vanessa disse, ela imaginava amamentar exclusivo, não foi exclusivo. Eu imaginava que ia amamentar desde o início, porque eu tive um parto natural, não foi desde o início, mas deu certo. Então precisou, né, do teu trabalho bom, eu nem vou falar, porque eu já te falei isso 1000 vezes, que realmente foi fundamental. E veio no momento certo, porque eu acho que se a gente esperasse um pouquinho mais, de repente eu não teria conseguido. E aí foi possível realizar esse sonho. Acabou dando certo. A partir do 2º mês a gente conseguiu uma amamentação exclusiva. E foi, assim, pra mim, uma realização muito grande, porque era realmente um desejo meu. Eu fiquei muito feliz em amamentar. Eu sei que tem mães que não conseguem ou que talvez não é o objetivo final, não, eu quero amamentar muito exclusivo, mas era o meu. Então eu queria buscar maneiras de que aquilo acontecesse. E aí eu te encontrei, e aí tu me ajudou. Agora, por ironia, a gente acaba, né, se reencontrando, virando colegas, e isso também foi muito legal. E ele continuou com a mesma carinha, Samuel, com aquele olhinho que fala. Ele sempre teve Sempre aquele fala olhinho isso, que né? fala. É. Então, ele é muito querido, vocês não têm noção a carinha do bichinho. Gente, é engraçado isso que a Mônica tá falando, porque essa cobrança, quando a gente fala essa cobrança que as mães sentem, realmente não é uma cobrança que alguém tá olhando para elas e fazendo uma cobrança. É uma cobrança da mãe com a mãe mesma. Todas as mães têm essa cobrança, sabe? Sim. E é incrível isso, A sabe? gente Porque se auto-chicota, né? A gente se auto-chibateia. Não precisa ninguém a falar frase que eu nada. digo para todo mundo: nasce o bebê, nasce a culpa. É absurdo É... isso. Parece que tu tá fazendo tudo errado. E eu não sei se eu cheguei a te falar essa frase, mas às vezes quando as pessoas me dizem, eu acho que eu tô fazendo tudo errado, né? Digo, olha, se tu estivesse fazendo tudo errado, tu não tava aqui, tu tava no CTI com essa criança tá aqui comigo e contigo, então tu não tá fazendo tudo errado. Vamos partir do Sim. pressuposto que tem muita coisa certa acontecendo, né? Porque tá aqui, não tá no hospital, né? Sim. Então, Mas acho que é muito importante a gente estar tendo essa conversa e eu vejo que hoje, entre as nossas amigas, assim, a gente consegue ter essa conversa de uma forma muito mais franca. Porque a gente tem que desmistificar isso de que é espontâneo, é natural e para todo mundo acaba dando certo, porque aí a gente pensa que se deu errado foi porque eu fiz algo errado. E nem sempre é assim, né? São ajustes que tem que fazer, mas que às vezes sozinho a gente busca, porque aí, pra mim, hoje eu posso dizer que a amamentação foi o maior desafio da maternidade pra mim. Isso é certo, assim. Eu precisei da tua ajuda, precisei de psicóloga, porque realmente foi um momento, assim, que eu tava, né, sob um turbilhão de emoções. Mas é importante que a gente entenda que tem jeito, assim, que existem ajustes para fazer e que sim, tem dor, eu tinha dor cervical, eu atendo pacientes, a gente já conversou até sobre pacientes incomuns, né, que tem dor cervical porque tá amamentando com dor, até que se ajuste isso, aí já entra até a físio lá com liberação miofascial para dar uma amenizada nesse esquema. Existe uma rede de profissionais que estão aptos para isso, só que às vezes a gente não sabe. Então, eu não imaginava que uma consultora de amamentação pudesse ter sido tão determinante naquele momento para mim, né? E se não tivesse entrado naquele momento, eu acho que ali já tinha se perdido, sabe? Porque quando entrou a fórmula, porque naquela segunda semana que perdeu mais peso, não, agora tem que entrar fórmula de qualquer jeito. Era uma sexta-feira. E eu consegui horário contigo na segunda, né? Foi sábado e domingo de mamadeira. Acabou, né? Sábado e domingo foram suficientes para ele começar. Aqui, ó. Só eu e a Dani sabemos o desafio da mãe, como o desafio foi grande. Sim, Vencemos. exatamente. O Romulo, ele sentava comigo, acho que é fundamental, é um apoio fundamental. Ele sentava comigo, me ajudava a ajustar a pega, a Dani ensinava. E mesmo que a gente explique, acho que ninguém consegue entender o que a gente está vivendo, né? É muito desafiador. Tu falou uma frase importante ali. Tu falou que iniciou com intermediário. O bico intermediário, né? Ele é um vilão quase na função toda, né? E na real, a gente tirou depois, né, Mônica? Tu tirou o bico intermediário, tiramos, né? uhum. Então, assim, é uma coisa que não precisa ser vitalícia e hereditária, como eu digo, né? Tu pode muitas vezes começar com o bico intermediário, só tem que saber usar o bico intermediário certo, tem que saber posicionar o bebê de uma forma certa, mesmo com o bico intermediário. Não é colocar o bico intermediário, grudar a criança ali, seja feliz.
e vai-te embora, Sim, né? Porque sim. tu colocar um pico intermediário, isso dá estabilidade pro bebê, mas tu não tá dando uma posição correta, né? E então eu acho que saber que pode ser usado, que pode ajudar, que pode facilitar nesse início e que em muitos casos a gente retira, inclusive, pode Uhum. não retirar se não quiser, inclusive, mas em todos os casos pode tirar, sabe? Não é uma prisão, uh, tá, né? Mas isso eu acho que é exatamente o título da live, né? Expectativa versus realidade. Talvez a expectativa seja o ideal, talvez seja pensar que amamentar sem um intermediário seja ótimo. Mas se ele é um aliado e ele existe, é porque em algum momento ele pode ajudar, né? Exato. Outra coisa que é importante, assim, é que tu falou do tipo, o ideal. Eu costumo dizer para todas as mães. Alguém me perguntou sobre a amamentação de gêmeos agora, que se a gente pode falar sobre a amamentação de gêmeos. A ideia é a gente fazer uma live com a amamentação de gêmeos agora, até para responder a tua questão. A gente está pensando numa live sobre amamentação para gêmeos, específica para gêmeos até. Mas eu posso falar rapidinho, depois não tem problema. O ideal, a frase que eu digo para algumas mães também, a Nelise falou que eu falei do hospital para ela. O ideal, muitas vezes, é inimigo do bom. E aí a gente fica querendo fazer o ideal, e a gente não faz o certo, não faz o bom. E daí O quando a ideal gente... é o que funciona na nossa família, né? Na nossa casa, Eu pro digo que nosso o filho. ideal pra gente é o que dá certo pra gente. Deu Sim. certo? Deu certo. Ótimo, perfeito. Então, assim, mas a fulana fez isso. Tá, deu certo pra ela? Deu. Seja feliz. A Beltrana fez do outro jeito. Deu certo pra ela? Sim, seja feliz. Eu vou fazer do meu jeito, que vai dar certo pra mim. E o importante Sim. é a gente respeitar esses jeitos. A gente não obrigar as pessoas a fazerem todas do mesmo jeito, porque nós não somos iguais. E se a gente começar a querer obrigar isso, vai ser um desastre, sabe? Mas Ou para eu encontrar dizer, essa maneira também existe técnica e a gente não, naquele exato, momento, por mais que a gente ache que tenha se preparado, eu como fisioterapeuta, eu considero que eu tenho um bom conhecimento sim, do meu corpo, né? De me conhecer, de saber até onde eu posso ir. E mesmo assim, naquele momento, tu esquece tudo. Quando chega o puerpério, que vem aquela bomba hormonal que cai tudo, né? Não é nem uma bomba, porque na verdade vai tudo embora. É um momento, assim, que a gente tá sob a ação de muitos fatores. Então, essa pressão que a gente sente, o bebê que não tá ganhando peso, acho que é o maior fator de estresse, porque aquilo ali é o que me deixava muito angustiada. Então, eu precisava resolver. O Samuel teve um pouco de icterícia também, e daí, em função de não estar mamando bem, aquilo tava aumentando um pouco. Aí eu olhava pra ele, eu enxergava ele cada vez mais amarelo, eu olhava o Rômulo e dizia, Mônica, não, tá tudo bem. Mas na minha cabeça eu gerava aquela pressão sozinha, né? Então a gente vai se... Então por isso precisa de ajuda nesse momento. Parece que para tirar aquela nuvem e começar a clarear pra gente conseguir enxergar tudo aquilo que a gente se preparou, tudo aquilo que a gente leu, estudou, some, né? E aí tu precisa de ajuda e caminho pra conseguir retomar. tu sabe que é engraçado esse negócio do bebê não ganhar peso, né, no início, né? Porque o que que acontece? Hoje em dia, o que que eu vejo também, que eu falo para as mães, do tipo, quando tu amamenta no peito, tá, se tu colocar o complemento, por mais que a gente coloque o complemento relactando, tá? Tu tá enxergando o leite. Tu mede o quanto o bebê tomou. E pode ser ruim para a mãe, do tipo, eu não quero complementar. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que dá uma segurança para as mães, porque tu enxerga o bebê comer. E é um problema, às vezes, tirar isso, porque quando tu começa a tirar o complemento, tu pensa, ai meu Deus, quando será que essa criança comeu? Será que vai ganhar peso agora? Será que tá comendo? Será que tá mamando? Será que, ai meu Deus. Porque quando tu coloca no peito, tu não tem certeza do volume que essa criança tá mamando. Tu não vai saber. Tu bota pra mamar, pronto. Tu não tem um parâmetro exato de dizer, agora eu acho que ele mamou porque peito direito eu acho que tem tantos ml e o esquerdo tem tantos ml porque eu percebo isso. Não tem como, né? Então, é muito impreciso isso, né? E hoje, a gente tem essa necessidade de ter as coisas, de medir as coisas, né? Porque a gente tem tanta tecnologia que faz tudo, né? Daí a gente quer saber tudo e ter controle sobre tudo. Exato! E aí tu bota o bebê pra mamar e tu olha, ele tá mexendo a boca, a criança dorme. Se a criança dorme, mexeu a boca,
E às vezes tu marca o tempo de mamada, a criança ficou 1 hora mamando, pô, tem 1 hora comendo. Deve ter Óbvio mamado, que né? comeu. É fato que comeu, né? Essa criança tá É. roliça, comeu que nem um ogro, 1 hora comendo, né? E o que não quer dizer, né? E aí, claro, bate uma insegurança gigante quando essa criança não ganhou peso, depois de ficar não sei quanto tempo comendo, eu tô me esvaindo aqui amamentando essa criança, e o problema sou eu, é óbvio, porque o coitadinho lama por horas a fio e Sim, não tem jeito, né? Agora, tu imagina isso realmente para gêmeos, sim. né? Eu acho que eu nem imagino. Então, gêmeos, realmente, alguém falou sobre dicas para gêmeos. A dica para gêmeos é realmente a primeira dica que eu dou hoje, já que não é nosso foco hoje falar sobre isso, mas a Mônica citou um exemplo assim, ó, que ela tinha o Rômulo em casa e o Rômulo foi muito essencial para ela ali. Realmente, o Rômulo sempre foi muito presente, tá? É visível isso em todos os atendimentos, ele sempre foi muito presente mesmo. Então, assim, a rede de apoio, as pessoas ao redor, tá? É sempre muito bom a gente ter isso organizado. Gente, o puerpério, que a Mônica está falando, essa coisa de não sou eu, né, essa bomba hormonal, né, isso existe, sabe? Atendi uma mãe uma vez que ela chegava e chorava, cada vez que ela chegava, chorava, e ela e o marido, e ela, daqui a pouco ela me olhava e disse assim, por que ninguém me falava que eu ia ficar assim, que não sei o quê? A minha cunhada A minha cunhada disse que não teve esse negócio. Aí eu disse, ai, sério? Ela disse que não teve? Aí ela disse assim, ela disse que no máximo ela às vezes dava uma choradinha. Eu disse, ah, é? É, ela às vezes. Ela começava a falar, meio que chorando, ela dizia que às vezes ela meio que chorava um pouco, ficava um pouco mais alegre, um pouco mais triste. A cunhada dela não tinha passado por isso. Ou seja, a cunhada dela oscilava as emoções assim como ela estava oscilando. Só que de formas diferentes, Só né? que de forma diferente, né? E Sim. ela estava se achando a pior mãe do mundo porque ela estava um pouco mais triste e se cobrando um pouco mais, Na verdade, eu né? acho que a rede de apoio ela é muito útil, mas a rede de apoio ela tem que funcionar como forma de acolhimento, porque se a gente tenta se comparar, usar os exemplos, porque assim como para mim tinha baixa produção, eu tive vários amigos, estou tendo até uma amiga agora, a Raquel, que está assistindo, está com um bebê pequeno. Então, uma não conseguir, está com dificuldade, está difícil porque está muito cansada, porque tem leite demais, a outra é porque não tem tanto leite. No meu caso era baixa produção, a outra teve hiperlactação. Então existem vários desafios que a gente não consegue se comparar porque é muito particular, né? Porque mesmo a hiperlactação não vai ser igual para duas mães que tiveram hiperlactação, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas Perfeito. assim como eu tive baixa produção, eu precisei desse ajuste muito particular para mim, porque teve outra mãe que teve baixa produção que talvez corrigiu de outra forma. E é isso que a gente hoje eu acho que é ótimo a gente ter essa liberdade para poder falar sobre isso e não se ver como uma mãe ruim, porque eu estou desesperada, estou exausta, estou muito cansada, porque eu não estou conseguindo fazer, eu não estou dando conta. Antes parece assim, nossa, mas ela não está dando conta do filho dela, ou não está gostando de ser mãe. Então, aí a cobrança era maior ainda desse lado. Agora não, tu tem liberdade, tu pode falar sobre a vida real, que tu não vai ser julgada do Mas tu tipo, pedir nossa, mas ela ajuda não e sabe, saber né? receber essa ajuda, né? E as Sim, pessoas que estão ao exatamente. teu redor saberem te atender. Porque eu digo que a rede de Sim. apoio tem que saber assim, ó, eu vou pegar essa caneta e eu vou dizer, ó, eu gostaria que essa caneta fosse colocada assim. Eu gosto da caneta assim. E as pessoas dizem, não, mas Mônica, não, a caneta não é para ser assim, a caneta eu gosto assim. Aí tu pede assim, a pessoa vai lá e faz assim, porque na casa dela ela gosta assim, mas na tua casa tu gosta assim, gente. Pô, se tu tá querendo ajudar a mãe, faz o que ela tá pedindo, sabe? Então não tem o porquê tu discutir sobre essas coisinhas com essas mães, sabe? Então ajudem Não, realmente no e maridos pós-parto. não discutam com as mães do porpério, não tentem, não discutam. Não Não, não discutam discutam. mesmo, sabe? Às vezes é uma bobagem, é uma coisinha, sabe? Um conselho que a gente pode dar, que eu sempre dou para todas as pessoas que me perguntam, eu posso me preparar para a amamentação? Sim, prepara a comida, deixa a comida pronta.
porque não existe. Eu lembro que tu me dizia da fábrica do pão de queijo, né? Só vai ter pão de queijo se a fábrica tem que dar conta. E eu tava muito exausta naquele momento, e quando eu pensava no mínimo de tempinho que eu tinha entre comer e dormir, eu pensava, dormir. E eu acabava não cogitando comer, nem sentia falta, e as pessoas ficavam me enfiando comida, e aquilo me afetava mais ainda, porque daí eu me sentia pior por eu não estar querendo comer, mas eu precisava, na verdade, era me centrar e poder entender o que estava acontecendo, né? Porque tu precisa realmente de alimentação. Então, tu precisa comer. Só que essa coisa que tu falou, a mãe tá exausta, tá cansada. O ideal é que a mãe não chegue nessa exaustão. O ideal é que a mãe inicie e comece desde o início a tentar, desde o início, porque a gente tem que começar desde o início a formar o ciclo do bem com essas mães, com as mães. E começa com mãe bem. Então, se a gente tem uma coisa que possa ser feito na casa, eu estou começando meu pós-parto com um ciclo do bem. Então, eu vou começar a fazer coisas para ficar bem. Então, o ideal para dar certo é uma amamentação de 1 bebê, 2 bebês, 3 bebês, não interessa. É que a mãe esteja bem. A mãe tem que estar bem. Porque na hora que tu começar a ficar muito nervosa, que tu começar a dizer, não sou eu que estou aqui, ou eu estou exausta, ou eu estou não sei o quê, realmente tu vai, entre comer e dormir, eu vou dormir, né? O que não fazer quando não tem nenhuma rede de apoio? Olha, eu costumo dizer, Ana Paula, que é assim, ó, Ana Paula tá perguntando aqui sobre o que fazer quando não tem nenhuma rede de apoio, tá? É muito mais difícil, tá? Sempre vai ser mais complicado. Então, assim, eu não tenho nenhuma rede de apoio no meu pós-parto. Se tu já teve teu bebê, vai ser muito mais complicado. Eu não tive meu bebê ainda e eu sei que eu não vou ter rede de apoio nenhuma. Então, antes de ter o bebê, eu já vou deixar vários frascos de comida congelados pronto ali, sabe? Eu vou organizar algumas coisas que eu posso organizar para diminuir as minhas atividades no pós-parto. Então, eu digo, faz várias coisas de feijão, vários congelados de lasanha, sei lá, comidas. Na verdade, tudo que possa facilitar a vida da mãe, né? Que demande menos para ela, para que ela possa se dedicar mais pro bebê, vai ser a rede de apoio. Talvez a rede de apoio venha dela, venha da vizinha, que possa alcançar alguma coisa, porque é difícil. Eu digo que a rede de apoio é tudo aquilo que pode fazer o resto, que tu vai se dedicar só para o bebê. Então é aquela coisa, quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai me trazer a comida? Quem é que vai limpar a casa? Quem é que vai não sei o quê? Então, essas coisas que tu possa ter, tudo que tu puder te organizar para ter pronto de antes, seria o ideal, né? Então, se eu não tenho grandes redes de apoio, bom, então eu vou me preparar para ter grandes congelados antes, né? Então, são coisas que a gente... E é óbvio que se eu não tiver se eu não tiver como fazer isso antes, eu vou acabar cansando mais. Se eu cansar mais, eu vou ter que acabar procurando descansar na hora que o bebê tá junto, então eu vou dormir na hora que o bebê dorme, mas levantou para amamentar, já vou pegar alguma coisa para comer junto, eu vou acabar comendo coisas mais prontas, né? Então, e a realidade de cada uma é muito particular, né? Agora tem a questão da pandemia também, a gente tá mais sozinho, então são realidades muito particulares, mas eu acho que o mais importante é que a gente consiga se adequar à nossa realidade, que a gente consiga entender que o ideal é aquilo que para mim e para o meu bebê faz mais sentido. Seja amamentação exclusiva ou não, se eu precisar da fórmula ou não, mas o que faça com que eu fique melhor, esteja mais descansada e que o meu bebê esteja melhor, vai fazer com que a gente esteja numa sintonia melhor, que a gente se curta mais e que aquele momento não fique com memórias ruins, e sim com memórias positivas. A gente tentar idealizar muito, e isso vai desde o parto, né? Tu focar, não, eu quero parto normal. Para mim, eu sempre dizia para Keila também, né, que seja o que for melhor, né, que venha como tem que vir. Acabou me surpreendendo, foi um parto natural, foi uma memória linda daquele dia, foi bom. A amamentação me desafiou, mas eu consegui encontrar uma maneira que para mim fez sentido, pro Samuel fez sentido, pro Rômulo fez sentido, porque também não adiantava eu ficar louca aqui, desesperada, não, eu quero amamentação exclusiva e enlouquecer a casa inteira, deixar o Rômulo pirado. Eu deixei ele um pouco, porque eu dizia, Rômulo, me leva na Dani, pegar o Samuel no colo. Teve uma tarde, assim, que eu não tô conseguindo, tô desesperada,
desesperada, eu não quero me perder agora, tava dando certo, me leva lá na Dani, me leva lá na... Então, assim, tu dá uma pirada, mas tu precisa que alguém te volte, né? Mas a realidade que a gente vai encontrar é aquela que vai fazer sentido na nossa casa, e não que vai fazer sentido, que fez sentido pra tua mãe, ou que fez sentido pra tua tia, pra tua cunhada. Cada um vai encontrar a sua maneira, né? Ó, eu acho que vai acabar nosso tempo e o Instagram vai nos cortar. A gente tem 1 hora de live só. Eu preciso te agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, agradecer a Vanessa, agradecer a Vanessa antes já, mas agradecer a Mônica. Eles estão me avisando aqui que está acabando o tempo. Mônica, muito obrigada pelo teu tempo com a gente hoje. Obrigada por compartilhar a experiência mesmo, tá? Quem quiser falar com a Mônica, depois pode mandar as perguntas para o Nasce Saúde, pode mandar perguntas para a gente. Qualquer coisa que quiserem. Agora as gurias estão aparecendo aqui, também tem um monte de gente que eu conheço aqui. Eu não consigo ver todo mundo, eu não consigo acompanhar, gente. Gente, se quiserem alguma pergunta para mim, qualquer coisa, podem mandar para o Nasce Saúde, para a Amamenta Porto Alegre. Para a Mônica, que também a Camila vai disponibilizar depois para a gente, tá? E qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom? Saibam que o importante na amamentação é a gente ter essa rede de apoio sempre e vocês podem contar com a gente. A Mônica trabalha também junto para qualquer coisa relaxar essas mães todas, porque sem mãe, a mãe com dor não amamenta. Nem no pescoço, nem no peito não funciona. Eu vivo dizendo isso. Obrigada. E sempre tem ajuste. Acho que o mais importante é saber que sempre tem o que fazer, sempre tem o que ajustar. Então, que a gente possa ser rede de apoio para outras pessoas também, né? Sempre. E que sempre fazendo dar certo. Adorei, Dani. Obrigada pelo convite. Obrigada. Um beijo. Grazi, eu vou falar com a Camila pra gente montar uma para gêmeas, tá? Pode deixar. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.